olha quem apareceu, né? Voltei. Depois de falar sobre o Drácula, eu dei meio que uma desaparecida, né? Porque eu não tava conseguindo gravar mesmo. Toda vez que eu parava pra gravar, acontecia alguma coisa e eu não conseguia prosseguir. Mas agora eu decidi, acordei, fiz as minhas coisas e comecei a falar, cara, vou gravar antes que fique tarde demais, sabe? Até porque o livro tá fresco na nossa memória, né? Bom, o assunto de hoje é trilha, né? E eu vou falar de um livro que eu li em junho, que eu recebi da TAG Inéditos, que é o Minha Adorável Esposa. Primeiro, vamos falar sobre esta edição. É uma edição que é só para associados, né? E depois ele fica disponível na loja para compra. Mas como é um livro inédito, já vai ser lançado aqui no Brasil daqui a pouquinho. Não tem no Brasil, meninas! Eu gostei muito desse tom aqui, desse projeto de cores que eles fizeram. O projeto gráfico do livro tá muito bonito. Esse roxo com esse verde-limão, né? A fonte também do título eu achei bastante interessante. A contracapa do livro também, olha que lindo. Vem com um marcador, como sempre, né? E aqui é a Samantha. Oi, Samantha. E a raquete, olha o que será essa raquete. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar que, como vocês sabem, eu não gosto de saber nada do livro antes de começar a ler. Então eu vou falar como foi pra mim começar esse livro sem saber do que se tratava. Claro, eu sabia que se tratava de um thriller, porque quando você abre aqui já fala melhor thriller, pela People, pela Times e tal. Então eu falei, opa. E a TAG também entrega um pouco, né? Enfim, eu comecei a ler o livro e vi que, bom, pela capa você vê que o casalzinho bonitinho, de mãozinha dada, e aqui atrás, ó, o que será? A gente começa o livro conhecendo Tobias, que tá num bar, e a Tobias é um homem surdo, e ele começa a conversar com uma garota no bar através do telefone, arrastando o telefone para que ela possa responder pelo telefone, né, digitando, ele é surdo. Mais um pouquinho à frente, algumas páginas depois, a gente descobre que não é nada disso, que o nome dele não é Tobias, que ele não é surdo, que na verdade ele é casado há 15 anos com a Millicent, há mais de 15 anos, tem 2 filhos adolescentes, mora num condomínio fechado da Flórida, é um professor de tênis, Millicent é uma corretora de imóveis e tem uma bela de uma família aí de comercial de margarina. Ok, tudo normal, só que eles gostam de matar mulheres. Essa é a premissa, é um casal que se une com esse gosto em comum, que é assassinar mulheres, que é uma coisa que não veio desde sempre, aconteceu há cerca de 2 anos. E o livro vem se baseando, se debruça a partir disso. Você começa a entender por que certas atitudes foram tomadas e por que eles vivem essa vida. Você começa a justificar isso de tão natural que ela leva a situação. Porque não é somente um quadro de uma família que do nada começa a acontecer uma série de coisas, mas tem uma construção para isso. Então a gente vai descobrindo ao longo do livro que os dois gostam de matar mulheres. E o Tobias estava no bar, nada mais nada menos, fazendo o quê? Caçando, né? Então ele criou esse personagem, junto com a mulher dele, ele criou esse personagem Tobias, surdo, para atrair mulheres para que eles possam matar. O primeiro assassinato foi acidental, e eles descobriram que isso deu um gás no relacionamento dos dois. E aí eles decidiram ir adiante. Não vou falar aqui quantos assassinatos aconteceram, enfim. O que eu quero falar também é que os dois, como estão casados há mais de 15 anos, mas eles se conhecem muito bem, só que como o narrador personagem é o narrador que conta a história pra gente e ele é o que a gente nunca vai descobrir o nome, a gente nunca descobre o nome do narrador personagem, a gente só conhece ele como Tobias quando ele tá caçando e a Melissa a gente nunca chama o nome dele, enfim. E é até uma jogada bastante interessante da autora, porque isso passa quase despercebido. Como a vida do Tobias. Vamos chamar ele de Tobias. Ele é casado com a Millicent e você percebe em vários momentos do livro como esse relacionamento é abusivo. E ele não percebe, porque ele tá contando a história pra gente, ele ama demais a Millicent, ele é encantado por ela, assim, a vida inteira, ele é muito apaixonado por ela, então ele não consegue ver os níveis de abuso. Ele acha que é o jeito dela. A gente não sabe muito sobre Millicent, o que diz que ele não sabe muito sobre Millicent. Ele não sabe muito sobre a esposa, ela é misteriosa, a gente nunca sabe o que esperar dela, a gente nunca sabe o que vem dela. E isso diz muito sobre o relacionamento dos dois, onde só tem verdade unilateral. Ela é uma ótima mãe, é uma ótima esposa, uma ótima dona de casa, trabalha, faz tudo, chega a ser surreal. Você começa a gostar dela porque é o jeito dela, ela é meio grossa, meio explosiva, mas ao mesmo tempo muito amorosa. Eu acho que o que rege esse livro aqui
é bem... eu vou citar uma frase que é a abertura do Ana Karenina, do Lev Tolstói, que é: todas as famílias felizes são iguais. As infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. E eu acho muito interessante porque não é somente um thriller. Aqui a gente não tem só uma história de ficção criminal. A gente aqui também tem uma história de disfunção familiar. A história acontece de forma cronológica, né? Então acontece a forma que eles estão procurando uma outra vítima, certo? E eles decidem reviver um serial killer famoso do bairro deles, e para poder justificar esse novo assassinato. E ele embarca realmente nessa, então os dois são cúmplices nesses assassinatos. Ao longo dessa história também que vem acontecendo, vem aquela conta-gota, né, de flashback. Ele vem contando sobre como ele conheceu ela, como era a vida dele, como era a vida dela, conta sobre a família dele, conta sobre a família dela, enfim, aí vai situando a gente para que a gente possa fechar o quebra-cabeça desse mistério. Em vários momentos do livro, o narrador personagem, que a gente vai chamar de Tobias, né, ele vai dando pistas pra gente do porquê que ele é tão encantado pela Millicent e de porquê ele passa certos tipos de coisas com ela. Porque ela fundou a família que eles têm. Ele fala em vários momentos do livro, como aqui tem um trecho que ele fala: Millicent construiu nossa família. Digo que foi ela porque não poderia ter sido eu. Eu não fazia ideia de como construir um lar, ou sequer reunir todo mundo para uma refeição. Ela sabia. Na primeira vez que Rory, que é o filho dele mais velho, sentou em uma cadeirinha, ela o colocou em frente à mesa e comemos nossas refeições juntos desde então. Ou seja, ela é uma pessoa que construiu a família que eles têm. Ele é grato a ela por isso, porque ele sempre quis ter uma família. Ele normaliza certas atitudes dela, certas regras que ela tem, porque ele não quer ir contra ela, não quer contradizer nada que ela diz, porque ele não quer que ela não goste dele ou olhe pra ele com repugnância ou raiva, porque o tempo inteiro ele quer deixar ela com os olhos brilhando e fascinada por ele. E ora também porque ele não sabe como agir. Então, como ele fala, eu não sei como agir, ela sabe melhor do que eu, então é melhor ela tomar as rédeas dessa família. Então, volta e meia, vários assuntos que são pertinentes ao pai, ele não colabora em nenhuma forma porque ela toma esse lugar. E como a gente viu aqui, ela construiu a família e ele tem essa noção. E aqui também, nesse mesmo trecho, ele fala sobre os pais dele, que quando os pais dele morrem, ele volta, ele tinha ido viajar, isso ele fala na juventude, que quando os pais dele morreram, ele só voltou justamente para enterrar eles, porque ele não tinha nenhum tipo de afeto pelos pais, porque os pais não tinham nenhum tipo de afeto por ele, nem entre eles. Então ele veio de uma família muito infeliz, por isso que ele preserva tanto a família que ele tem. Aqui ele fala, meus pais se foram, sem mais nem menos, ainda juntos, ainda indubitavelmente tristes. Ou seja, isso diz muito pra gente do como ele vê a família, por que ele preserva tanto o que ele tem. Mas ao mesmo tempo, o que deixa a gente assim mais apegado à história é porque nenhum personagem é só luz ou treva, sabe? Tipo, a gente começa a gostar da Millicent também porque ela é uma ótima mãe, ela é uma ótima esposa, né? Ela tem problemas, como todo mundo, mas ela coloca ordem na casa, não é nada muito absurdo, sabe? Então a gente começa a criar justificativas para coisas que ela faz. E a gente se apega até os dois mesmo, ao casal em si, porque eles aparentam ter uma parceria. Mesmo tendo esse relacionamento um pouco conturbado, assim, na visão dele, porque na visão dela, ela é controladora, né? Ela é abusiva, então pra ela tá tudo bem. Tem até um trecho que eu achei bastante interessante a autora colocar, porque consigo descrever perfeitamente o que a gente sente pelo casal. Enquanto nos arrumamos para dormir, Millicent põe no noticiário local. Ela assiste os destaques da coletiva de imprensa e se vira para mim. Sem dizer nada, ela pergunta se eu tive alguma coisa a ver com aquilo. Eu dou de ombros. Ela ergue uma sobrancelha. Eu pisco um olho para ela. Ela sorri. Às vezes não precisamos dizer nada. O que a autora quis dizer pra gente, colocando esse detalhe muito importante no livro, é que é um ponto de intimidade, sabe? Foi um momento de muita intimidade que os dois estiveram ali, essa conversa não dita, né? Que eles acabaram de ter uma conversa que não teve nenhum tipo de palavra. Então, isso acontece com pessoas que se conhecem muito bem, ou que vivem muito tempo juntas. E ela quer mostrar pra gente, ou ela quer guiar o nosso pensamento a partir de que a gente pense nisso, sabe? De que eles são unha e carne, sabe? Não vou contar, né, sobre o que se trata o livro no geral. Eu acho que esse overview assim que eu dei vai fazer vocês se interessarem em ler, porque é um thriller bastante interessante. Ele começa bastante empolgante,
dá uma esfriada no meio, assim, que eu acho que é um pouco normal, porque é um pouco de quando as coisas estão acontecendo. No fim, perto do desfecho, tem aquela reviravolta que a gente meio que espera, mas não é como a gente espera, nem como o narrador espera, né? Porque nós somos ligados, nós e o narrador personagem. Então, acho bastante interessante a leitura, e eu vou finalizar aqui com um trecho em que explica por que eles fazem o que eles fazem, né? Porque eles assassinam mulheres, sendo que eles não precisam disso e, enfim. O mundo está repleto de coisas que não posso fazer e que coisas que não posso comprar, de casas e carros, utensílios de cozinha, mas isso é como nós podemos ser livres. Isso é a única coisa que é nossa, que controlamos, graças a Millicent. Até o crime deles, pra ele, é especial, porque foi ela, sabe? Ela salvou o nosso casamento com mais essa coisa, sabe? Parece que é uma coisa deles, é uma coisa nossa, uma piada interna. Eles têm muito disso no livro também, eles têm muito de piada interna, desde como eles se conheceram, eles provocam esse tipo de coisa, esse tipo de intimidade. Então, pra ele, isso é algo íntimo, é uma coisa que os dois fazem juntos, sozinhos, e ninguém mais no mundo sabe. Então, por isso é entusiasmante, sabe? É uma coisa assim, tipo, que deixa os dois com aquela coisa de paixão. É preocupante, né? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero também que vocês tenham ficado com vontade de ler o livro, né? Porque esse é meu propósito aqui. E assim que vocês fizerem isso, pode conversar comigo, pode mandar mensagem, porque é sempre bom a gente expandir nossas interpretações, nosso conhecimento, nossa observação, porque assim que a gente conversa sobre o livro, a gente muda nosso olhar. Então, é sempre bom a gente conversar sobre aquilo que a gente está lendo, seja com um amigo, enfim. É isso. Tá meio difícil eu sumir aqui porque eu tô na mesa, não sei se eu vou manter esse cenário. Acho que eu vou, tá um ventinho gostoso aqui, sabe? É isso, gente.